Olá, olá, aprendiz! Como você está? Tudo certo por aí? No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre como usar o seu temperamento para personalizar os estudos. Seja muito bem-vindo a esse vídeo que vai te clarear alguns pontos específicos que você percebe que você tem dificuldade dentro dos estudos e até mesmo da organização da sua rotina, para você começar a entender como é que você faz para personalizar os seus estudos. Mari, como assim? Bom, você sabe que a gente tem um modus operandi. Todos nós, de acordo com o nosso temperamento, com a nossa personalidade, com as nossas experiências de vida, com o nosso nível de escolaridade, de conhecimento sobre aquele assunto que a gente está estudando, enfim, os nossos traumas, tudo isso forma quem a gente é e tudo isso vai influenciar no seu momento de estudos. A gente carrega tudo isso dentro da nossa cabeça, mesmo que você não tenha tomado consciência, tá lá. O temperamento em si é a sua essência, é aquilo que não muda. Você nasce com temperamento e morre com o mesmo temperamento. E obviamente que para você conseguir se livrar das partes ruins do seu temperamento, porque todos os 4 temperamentos têm partes ruins. Se você quer entender o que é um temperamento, calma aí que eu já vou te explicar. Para você se livrar dessas partes ruins, você precisa amadurecer. O que significa amadurecer? É você olhar para a sua natureza, para quem você é, e encontrar ali onde você erra, encontrar ali as suas preguiças, os seus vícios, as suas faltas, encarar elas de frente e falar assim, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? O temperamento é isso, todos nós temos um tipo de temperamento e para que a gente possa se vencer todos os dias, se autodominar, tanto no processo de estudos como no processo dentro do seu trabalho, dentro da sua família, você precisa olhar para isso e buscar vencer, dominar a sua própria natureza. Ok? Mari, quais são as possibilidades de temperamento? Caí nesse vídeo agora, não faço ideia o que seja temperamento, preciso que você me explique lá do início. Beleza, a gente já tem outros vídeos aqui que falam sobre temperamentos, mas se você chegou aqui agora, eu vou te explicar o que é temperamentos. Temperamentos, então, é a sua essência, a sua natureza que nunca muda. É como se a gente tivesse uma plantinha e essa plantinha cresce. O que cresce é sua personalidade. Mas essa plantinha ela vai ser influenciada pelo solo onde ela está plantada. Então, o temperamento é o solo onde você está plantado. É o que te dá ali os minerais certos ou o que não te dá os minerais certos. É a sua essência ali no fundinho. Por isso que ela não transforma, mas ela pode amadurecer de acordo com as experiências que você tem, de acordo com as escolhas conscientes que você faz, com a construção de virtudes, tudo isso te amadurece. Beleza, nós temos 4 tipos de temperamentos. O primeiro deles é o temperamento colérico. O colérico é aquela pessoa do fogo, é aquela pessoa que vai estar sempre ali se dando, se doando para outras pessoas, é aquela pessoa com um temperamento mais explosivo, ele fala alto, tudo é para fora, ele é mais impulsivo. Esse é o colérico, tenho certeza que você conhece vários, é o mais fácil de identificar. Eu falo que o colérico, e aí a gente já começa a personalizar os nossos estudos de acordo com o nosso temperamento, é o estudante desafio. O que significa estudante desafio? Ele precisa se sentir desafiado na medida certa para continuar agindo. Então, o estudante colérico, ele vai, de acordo com o dia dele de estudos e tudo mais, ele vai precisar ajustar alguns pontos para se manter sempre motivado a sentar e estudar. Mari, quais são esses pontos? Primeiro, o foco do colérico, ele precisa estar muito claro. Dentro do íntimo dele, aquele estudo precisa ter um porquê que mexe com ele. É como se ele pudesse chegar, através daquele estudo, a um lugar que é irresistível, uma coisa que ele quer muito. Isso significa que o colérico, pela profundidade que ele tem, pela profundidade que o fogo dentro dele tem, ele só se motiva, ele só age quando ele entende que aquilo que ele está fazendo naquele momento tem uma mudança, tem alguma coisa que vai trazer para ele uma força maior.
É assim que o colérico se motiva, porque ele é do desafio, ele é líder. Beleza, essa é a base de motivação para o colérico sentar e estudar. Mari, e nos estudos em si, como que o colérico funciona? Qual é a melhor forma dele estudar? O colérico, ele tem facilidade em estudar no sentido que ele gosta muito de aprender, ele gosta de estar sempre crescendo, de estar sempre evoluindo, porque tem muito a ver com o desafio, que é algo que faz parte da vida dele. Só que o colérico, ele acaba se perdendo um pouco, às vezes, pela curiosidade, que é inata a ele vai começar a estudar sobre assuntos, assim, sobre alguma notícia que saiu, ele vai se aprofundar naquela notícia, então ele tem que tomar muito cuidado, por exemplo, não chegar a sentar e abrir um Globo.com ali. Não dá, o colérico não pode fazer isso, ele precisa cuidar com as energias e com as notícias que ele consome, porque tudo isso mexe profundamente com ele. Ele é uma esponjinha, tudo ele agarra, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando sentar e estudar, para de fato estudar o que precisa ser estudado naquele dia. E o colérico, ele é a pessoa que precisa também aprender a autodirigir o próprio estudo. Isso significa que, como líder que ele precisa sentar e saber exatamente o que tem que ser feito e como ele vai manejar, como que ele vai ministrar aquele momento de estudos. É por isso que é muito importante para um colérico ter a estrutura de um aprendizado que realmente funciona. Ok? Combinado? Beleza, esse foi o nosso primeiro temperamento. Nosso segundo temperamento se chama sanguíneo. Os sanguíneos são aquelas pessoas comunicadoras, falam alto, estão sempre se divertindo, são os famosos avoados, são tranquilos, são bem de boa, tem uma resposta rápida ao ambiente. Eu falo que eles são os estudantes acelerados. Então, um estudo de um sanguíneo, ele precisa primeiro visar numa finalidade em que ele faça sentido para ele, obviamente, só que precisa ser além de um sentido dele, assim, sabe? Porque o sanguíneo, ele tem uma facilidade de se divertir com qualquer coisa. Você fala pra ele assim, ó, vai lá e faz isso, vai ser bem legal. Ele vai se divertir, só que vai durar meia hora. Esse é o problema do sanguíneo. Então, o quanto que por dentro dele existe uma velocidade gigantesca, em que ele, num minuto ele tá amando alguma coisa, no minuto seguinte ele já tá querendo desistir, ele precisa buscar controlar essa ansiedade, essa aceleração natural, intrínseca a ele, e começar a se perguntar assim, poxa, tá, para eu me controlar, para eu amadurecer dentro dos meus estudos, eu preciso aprender a parar de querer trocar de livro a cada meia hora. Eu preciso permanecer aqui por um bom tempo, pelo menos uma hora. Então ele tem que se colocar nessa cadeia de um pouquinho mais todos os dias. É isso que vai trazer uma finalidade para o colérico, porque a finalidade em si para ele é tudo sempre muito bom, tudo sempre muito gostoso. Aí a ideia do sanguíneo é estar sempre se vencendo, é estar sempre buscando um pouquinho mais todos os dias. É como se ele estivesse construindo e ele vai encontrar prazer nesse próprio processo de construção. É muito legal pensar no sanguíneo dessa forma. Ele entender que ele é avoado, que ele quer mudar de atividade o tempo todo, só que ele quebrar esse processo, ele se quebrar no meio assim, pelo puro prazer de se vencer. Beleza? E o sanguíneo, ele precisa estudar se auto-explicando. Essa é uma ótima forma do sanguíneo explicar. Então ele tá ali estudando, ele vai ler um livro, ele vai se esforçar a ler um pouquinho além do que ele conseguiu ontem, e aí ele vai parar e vai se auto-explicar o que ele acabou de ler, para que ele consiga se envolver com o conteúdo e se aprofundar naquilo, através das palavras dele, através do desenvolvimento de raciocínio. Legal, né? Próximo, o nosso próximo temperamento é o melancólico. O melancólico é o estudante perfeitinho, aquela perfeição em forma de estudante, porque ele é correto, ele tem rotina, ele gosta de organizar os estudos dele, ele gosta de um estudo todo planilhado, todo analisado, ele é o perfeitinho. O melancólico, para ele conseguir sentar e de fato estudar,
ele precisa ter tudo organizado em volta dele. Então, ele vai pegar um grande desafio. Normalmente, os nossos processos de estudos nos levam a um grande desafio. Ele precisa pegar aquela grande tarefa que ele vai olhar, ele vai se assustar, porque o melancólico ele é bem inseguro. Ele vai olhar, ele vai se assustar, ele vai falar assim, não sei se eu vou conseguir fazer isso não. Por causa disso, aí ele vai inventar milhões de desculpas que na cabeça dele fazem todo sentido, são extremamente racionais e que talvez até façam, né? Eu sempre falo pra vocês que no hoje vocês são provavelmente incompetentes pra fazer o que vocês acham que vocês não são capazes de fazer, simplesmente porque a competência é algo a se construir e precisa de tempo, precisa de esforço. Mas o melancólico, ele vai pegar aquela insegurança e aquilo vai incomodar ele de uma forma tão profunda que ele vai dar alguns passinhos para trás e até vai deixar de fazer. Então, o melancólico, a primeira coisa que ele precisa fazer é pegar o grande objetivo, que precisa fazer muito sentido emocional e racional na cabeça dele. Ele vai pegar aquele grande objetivo e ele vai dividir em pequenas partes. Então, Mari, eu sou melancólica, eu gosto muito de me organizar. Será que é melhor eu parar de me organizar para parar de perder tempo com planejamento? Não, se organiza. Você gosta de planejar e de organizar, então se organiza. Porque isso é importante para você começar a quebrar a grande tarefa em pequenas partes e enxergar um dia de cada vez. Então, do que o melancólico tem medo? Ele tem medo de falhar. Mas naquele dia, ele pode simplesmente, se focando naquilo, focando naquela tarefa pequena do grande desafio dele, se ele focar ali, naquele dia, ele vai falar assim, eu preciso vencer só esse dia. Eu tenho capacidade de vencer só esse dia. E focando ali, ele vai chegar e fazer um dia, depois outro dia, depois outro dia. Só que para isso ele precisa ter planejado de uma forma que gere urgência. Ele precisa enxergar o começo, o meio e o fim desse processo dele, ok? E o estudo em si, a ideia dentro do estudo do melancólico, ele tem muita facilidade de estudar, de se aprofundar, de estar concentrado, focado ali no momento. O que ele vai ter como maior dificuldade dentro do estudo é a própria insegurança de colocar em prática. Então, o colocar em prática dele também precisa ser dividido um pouquinho todos os dias. Ele precisa se forçar a colocar em prática. Apesar de não ter confiança, ele vai lá e ele atua, ele pratica, ele experiencia aquilo que ele estudou. Isso vai fazer com que essa aplicação do estudo teórico dele vai fazer com que ele consiga enxergar que de fato ele construiu e conquistou uma competência nova. E por último, a gente tem os fleumáticos. Os fleumáticos são os estudantes poder do hábito. Então, o fleumático eu gosto muito dos fleumáticos porque eles são a melhor pessoa para estudar na minha visão. É mentira, todo mundo é bom para estudar. Mas às vezes a gente olha muito uma pessoa e pensa assim, nossa, eu queria ser fleumática. Eu queria ser fleumática porque ia ser mais fácil sentar e estudar. Mas a verdade é que o fleumático ele tem muita dificuldade de começar a estudar, sabe? Aquela saída da inércia para o fleumático é muito difícil. Por quê? Porque por ele é sempre ali na tranquilidade, é sempre muito de boa, é sempre muito, tô de boa aqui, não preciso me mexer, tô na minha zona de conforto e aqui permanecerei. Para que ele saia dessa zona de conforto, ele precisa de uma injeção de ânimo de fato. Essa injeção pode vir de muitos lugares, de um desejo de construir uma família bonita, uma família que ele se orgulhe, de um desejo de construir uma profissão que faça sentido para ele, de um desejo muito intrínseco dentro do coração dele que faça com que ele comece a agir e depois que ele pega no tranco, ele é poder do hábito, ele vai. Ele se habitua àquilo e ele consegue entrar numa linha de processamento. Ele vai estar o tempo inteiro fazendo, apesar da vontade de ficar tranquilo na preguiça, dormindo bem gostoso, tá? Então, o ideal pro fleumático é escrever num post-itzinho esse porquê dele. Às vezes até todos os dias, até criar o hábito, todos os dias escrever. Por que eu tô sentando aqui pra estudar? É por causa disso. Pega o post-it, cola em algum lugar que ele sempre vê, ok? E eles precisam também trabalhar a autoconfiança com frequência, porque os fleumáticos,
eles demoram para pegar no tranco, para sair dessa inércia. Então, eles às vezes vão pensando assim, ah, não, eu não preciso disso, eu não sou capaz disso. Essa autoconfiança, ela precisa ser trabalhada dentro do fleumático para que ele consiga enxergar que a competência dele existe dentro dele. O fleumático é diferente o melancólico e o fleumático, porque o melancólico ele já acha que ele é ruim e acabou, porque não é perfeito. Ele quer chegar naquela perfeição, é um estudante perfeitinho. O fleumático, ele não tá nem aí pra perfeição em si, mas ele quer ser bom, só que ele tá naquela de boa, sabe? Ele tá muito de boa, muito tranquilo onde ele tá, então ele vai acabar deixando pra depois, e nem querendo muito enxergar que é um problema de autoconfiança. Ele simplesmente acha que ele não precisa daquilo. Entenderam a diferença? Então, é necessário que o fleumático se atente a esses pontos. E aí, temos um fato muito curioso sobre o estudo em si do fleumático. Por ele ser muito de boa, ele é aquela pessoa que pode planejar ou pode nem planejar. O ideal é que se planeje sempre, tá? Só que ele precisa, dentro do estudo dele, fazer a parte da visita com muita atenção para que ele consiga sair dessa inércia. Então, dentro do nosso método de estudos, o primeiro passo é a visita. Se você não conhece o nosso método de estudos, dá uma olhada aqui no canal, que tem um vídeo só sobre isso, tem aulas, lives sobre isso, que vão explicar todo o método de estudos. O primeiro passo é a visita, quando se ambienta. Ele é a adaptação para você sair da inércia e começar a estudar. Então, o fleumático precisa dar muita atenção à visita, a buscar dentro dele ali alguma coisa, algum tipo de curiosidade em relação àquele assunto. Esse momento de adaptação é muito importante para ele. Ok, esse vídeo ficou um pouquinho grande, né? Mas eu consegui falar dos 4 temperamentos. Se você quer saber qual é o seu temperamento, eu preciso que você me conte aqui embaixo, se você ainda tem dúvidas, se você não conhece esse assunto, que eu posso trazer um vídeo para te ajudar a descobrir qual é o seu temperamento. Mas comenta aqui que eu trago esse vídeo. Combinado? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, me siga lá no Instagram, mari.machadof, lá a gente compartilha vários assuntos interessantes sobre temperamento, sobre estudos, sobre produtividade. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui, te agradeço mesmo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. O que mais? O que tá faltando? Tá faltando um. Ah, vou deixar um vídeo aqui em cima que tem a ver com esse pra te ajudar, tá? Combinado? Um beijão e até o próximo.